Saudações! Seja bem-vindo a mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. Estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 2, módulo 4, Aprendendo com as curas, roteiro 3, a cura da sogra de Pedro e dos endemoniados. Neste roteiro, nós vamos estudar duas curas de Jesus. Uma relatada no Evangelho de Lucas, quando Jesus cura a sogra de Pedro. E outra, retratada no Evangelho de Mateus, quando Jesus cura os endemoniados. Vamos analisar, então, de que forma Jesus atuava para curar os sofrimentos do corpo e da alma. Tópico 1, texto evangélico. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela levantou-se logo, servia-os. Lucas, capítulo 4, versículos 38 a 39. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 16. Os dois textos evangélicos fazem referências a dois tipos de enfermidades que usualmente atingem o ser humano, as de natureza orgânicas e as psíquicas, obsessivas e mentais. Todas as doenças são provações que, para suportá-las com coragem, é importante estarmos informados a respeito de suas causas. Vemos nestas duas passagens a intervenção de Jesus. Em uma, na sogra de Pedro, a intervenção sobre um mal orgânico, que era a febre que acometia a sogra de Pedro. Em outra passagem, vemos a intercessão de Jesus a respeito de pessoas que estavam endemoniadas, ou seja, que estavam sendo obsediadas por espíritos desencarnados. E Jesus atua tanto no corpo físico, na cura da sogra, como nos espíritos encarnados que estavam sofrendo processo obsessivo, libertando tanto os encarnados quanto os desencarnados desse processo obsessivo. E aí precisamos fazer uma reflexão, que os males que nos acometem, sejam de ordem orgânica ou espiritual, estão relacionados a comportamentos nossos nessa existência ou em existências passadas. Esses comportamentos, eles vão gerar efeitos, eles serão causas de problemas no futuro. Portanto, muitas vezes é necessário nós compreendermos qual a origem dos males que nos acometem. Se esses males são decorrências de comportamentos da nossa vida atual, não precisamos ir muito longe para encontrar a causa, o problema e a solução. Mas quando nós não conseguimos perceber a origem desses males nessa existência, uma coisa é certa, como diz Kardec: se as causas não são próximas, são causas remotas, ou seja, são causas de vidas passadas. E a solução, então, não é tentar buscar a causa, é sim compreender que aquele mal tem uma origem e que a única solução desse mal, desse problema que hoje eu sofro, é praticar o bem, é buscar a Deus, é buscar o equilíbrio, buscar a harmonia e a paz espiritual. Essa é a grande solução que Jesus nos ensina nesta passagem, mas nós vamos aprofundar mais o estudo e análise sobre ela. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Lucas, capítulo 4, versículo 38. Percebemos que a vinda de Jesus ao orbe estabelece uma nova ordem nos processos evolutivos da humanidade, pois, alicerçado na lei de amor, o Mestre nos clareia o entendimento e nos ensina a vivenciá-la em sua plenitude. Neste sentido, os breves registros de Lucas e de Mateus nos anunciam preceitos básicos do Evangelho: a compaixão, a solidariedade, a caridade. Em ambos os textos, identificamos o gesto de atenção ou o cuidado
desenvolvidos por pessoas amigas, em geral, permanecidas no anonimato, mas que agem como intercessoras dos sofredores junto a Jesus. Jesus, ao vir ao orbe terrestre, ele veio nos trazer, nos ensinar a lei de amor. E ao buscar para nós a lei de amor, ele também nos coloca a possibilidade de auxiliarmos uns aos outros. E nesse processo de auxílio mútuo, como nos lembra o texto, e como vimos no roteiro 1 e roteiro 2, do paralítico e do cego, nós percebemos que sempre existem intermediadores entre o necessitado e Jesus. E não é diferente na passagem com a sogra de Pedro, que o evangelista Lucas deixa claro que pessoas pediram a intercessão, intercederam por ela junto ao mestre. Mais uma vez nós percebemos que Jesus ele não abre mão desses intermediários, porque ele sabe que para nós, para aqueles que atuam como intermediários do Cristo, é uma oportunidade também evolutiva. Então, por isso que ele sempre considera essa intercessão. E aí vemos o poder da prece, o poder da fé, operando milagres, não só para aqueles que pedem o auxílio, mas inclusive para aqueles que funcionam como intermediários nesse processo que liga o necessitado até o Mestre Jesus. Nosso material nos lembra sobre essa questão da doença e do Mestre, sobre uma interessante passagem que irmão X, Humberto de Campos, ele relata uma conversa entre Pedro e Jesus. É certo que as doenças são situações que atormentam a humanidade, não de agora, mas desde sempre. E Pedro, então, pergunta para Jesus por que não poderiam acabar com as doenças, já que ele era Jesus, ele era o mestre, por que ele, então, não acabava de vez com a doença e todos viveriam felizes? E o mestre, então, lembra a Pedro que a doença, muitas vezes, é o aguilhão, é aquele objeto pontudo que, tocando ali o animal, o aguilhão é isso, né? A espécie de lança que usava para tocar o gado, para cutucar o gado, para o gado andar, né? Para o cavalo andar, como se fosse a espora utilizada, né? E o aguilhão, muitas vezes, nosso, no aspecto evolutivo espiritual, é exatamente o sofrimento. E esse sofrimento, às vezes, se apresenta através da doença. Então, Jesus explica a Pedro que não se pode descurar, não se pode deixar de compreender que a doença é da natureza desse mundo que nós estamos, e ela é necessária no processo de burilamento, de progresso do homem enquanto espírito. Porque, muitas vezes, o sofrimento é a mola impulsionadora que faz com que nós avancemos mais rápido para chegar até o Pai. E outro aspecto muito importante é que esse processo de cura, processo de superar a doença, que exige um esforço íntimo, esse processo depende do doente. Porque Jesus, ele nunca tirou das nossas mãos, das mãos de cada um, a responsabilidade pelo trabalho próprio. Por isso, essa busca da cura deve partir também da construção da fé, da prática de comportamentos que vão ajudar a pessoa a restabelecer sua saúde. Porque Jesus, ele não se comprometia em curar, ele se comprometia muitas vezes em aliviar o sofrimento, sabendo que esse alívio não poderia representar a retirada da responsabilidade daquele indivíduo que buscava ali a cura, que estava ali tentando receber aquela graça, tentando receber aquele benefício. A frase, ora, levantando-se da sinagoga, indica que o ato de levantar-se reflete uma disposição íntima para o trabalho de quem está disposto a servir. A sinagoga representa o templo do judaísmo. E o sentido de levantar-se da sinagoga tem o sentido de exatamente sair apenas daquele momento espiritual, de busca da espiritualidade, e entrar em ação. Né?
a concepção aí da religiosidade como uma atividade em prol do próximo. Mas esse levantar-se da sinagoga também tem o aspecto mais íntimo, mais interior, que seria também levantar-se no sentido de elevar o seu espírito, independente do local em que esteja. Na sinagoga, naturalmente, que eu falo aqui, sinagoga, entendendo como templo, né? Então, todo templo é o local que a gente vai buscar esse contato com Deus. Mas o que acontece é que Jesus aí, ele muitas vezes, ele busca que nós nos elevemos além daquilo que aparenta no plano físico. Muito mais do que aparecer estar buscando a Deus, é necessário espiritualmente fazer esse esforço de busca por Deus. Entrou em casa de Simão tem duas interpretações. A literal, no sentido de local da habitação de Pedro e dos seus familiares, e a não literal, que extrapola a letra, relacionada à casa mental do apóstolo, isto é, ao campo das suas influências e vibrações espirituais. Neste sentido, podemos afirmar que Jesus e os demais benfeitores utilizam as boas disposições dos que com eles estão sintonizados para socorrer os necessitados. Então, nessa fala do evangelista Lucas, de que entrou Jesus na casa de Pedro, nós podemos então perceber duas conotações. Uma de ordem física, que é a casa enquanto habitação, né, enquanto paredes, né, que delimita ali o espaço em que a pessoa vive, mas também a casa mental de Pedro. Jesus, ele vai mais além do que simplesmente entrar na casa física. Ele entra na casa mental de Pedro e percebe a angústia de Pedro, percebe a preocupação de Pedro com sua sogra. E em razão disso, Jesus, ele se sente motivado, se sente ali impulsionado a auxiliar a sogra de Pedro, a amenizar aquela angústia de Pedro. Isso tem um sinal muito importante. O sinal de que todos nós, quando buscamos a Deus, buscamos a Jesus, por nós ou por nossos entes queridos, nós muitas vezes estamos permitindo a entrada de Jesus nessa casa, na nossa casa mental. E ao entrar em contato com nossa casa mental, Jesus perceberá a nossa essência, perceberá a verdade daquilo que nós sentimos. E dentro dessa concepção, Jesus vai caminhar para nos auxiliar, para nos assistir, para aliviar as nossas angústias e sofrimentos, intercedendo, então, por aqueles que precisam da mão curativa, da mão caridosa do Mestre. Este texto, a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela, demonstra que a doença era de natureza orgânica, com muita febre, talvez uma infecção passageira, mas que mereceu a atenção de pessoas vigilantes, mantidas em anonimato no texto, mas que souberam agir, rogando a intercessão do coração magnânimo de Jesus. Esta é a atitude dos amigos leais, que em nome do Senhor estão sempre prestando serviço aos que sofrem. A expressão rogaram-lhe mostra o envolvimento de criaturas humanas sensibilizadas com a necessidade de agir no bem, de auxiliar, de efetivar no campo prático da existência a lei da solidariedade, e que perante a própria incapacidade terapêutica buscaram auxílio de quem efetivamente tinha poder de amparar. Pela leitura do texto, nós vemos, então, que a doença que acometia a sogra de Pedro era de ordem orgânica, que era a febre. Mas essa doença fez com que as pessoas que conheciam ela, dentre elas Pedro, estivessem ali intercedendo por ela, procurando ao Mestre Jesus para suavizar aquele sofrimento que ela vinha passando, para curá-la daquele desconforto, daquela febre. E a febre tem também uma conotação interessante. Febre, né, é o aquecimento do corpo, né, o aumento da temperatura corporal. Tem a ver com a elevação das emoções, tem a ver com o desequilíbrio emocional, né, com a cólera. Né? Não que aquilo estivesse acometendo a sogra, né? Mas o que a gente pode perceber é que Jesus ele vem também para acalmar os corações, para aplacar ali as agitações, para
nos desacelerar, para nos fazer diminuir nossa intemperança, nossa impulsividade. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. Lucas capítulo 4, versículo 39. Inclinando-se para ela é atitude cuidadosa, atenta, de quem sabe auxiliar. Inclinando-se para a doente, Jesus a envolve nas vibrações elevadas do seu poderoso magnetismo curador e, ao mesmo tempo, desce até o nível das necessidades da enferma, identificando suas atitudes sem se afastar do próprio plano de superioridade e autoridade espirituais. Essa forma de agir representa um modelo de auxílio. O benfeitor desce ao nível do sofrimento do doente, socorre-o, mas não se deixa contaminar pela enfermidade do doente. Vemos que nessa atitude de Jesus, então, de descer até a sogra, significa, primeiro, a atitude ali de atenção, de cuidado, de olhar, né, caridoso, de olhar ali de cumplicidade, de piedade para a sogra de Pedro que estava doente. Mas também tem um segundo aspecto, esse descer no sentido de que aquele que presta auxílio, ele tem que se colocar no nível daquele que o socorre, sem perder-se nesse nível, ou seja, sem que isso represente um desequilíbrio. Jesus se colocou no nível da doente, que era a sogra de Pedro, mas ele não desequilibrou com a doença, ele não entrou em sintonia vibratória com aquele baixo perfil vibratório. Ele manteve, ele foi até lá, prestou o socorro, mas não foi afetado pelo desequilíbrio da doente. Repreendeu a febre e esta a deixou. Mostra que Jesus aplicou uma transfusão de fluidos curativos, ou passe, à sogra de Pedro. Repreender a febre é uma forma de dizer que o mestre direcionou os seus recursos para neutralizar a ação do mal, o agente da perturbação, manifestado pela febre. Toda doença exige tratamento eficaz, ao passo que o enfermo, a fim de se livrar de novos envolvimentos, carece de esclarecimento, compreensão, paciência e, sobretudo, de amor, a fim de não incorrer em novas enfermidades ou em recaídas. Ao falar em repreender a febre, precisamos entender que aí tratou-se de uma ação direta de Jesus sobre aquele distúrbio corporal. Essa atuação direta se deu através de sua atenção, através de sua transferência de fluidos para debelar aquele distúrbio orgânico. Então, essa repreensão falada é no sentido de que Jesus, ele praticamente pratica um passe, é como se ele desse um passe na sogra de Pedro, transferindo fluidos através de sua mente para a doente. E ela, levantando-se, logo servia-os. Indica que o tratamento dos males físicos ou psíquicos é bem sucedido quando traz a moldura do amor. Ocorrendo a cura, o enfermo saiu do estado de perturbação ou de prostração que se encontrava, levantando-se para a vida, e continua a sua caminhada evolutiva brevemente interrompida. O sentido reflexivo do verbo levantando-se denota que o mestre, atuando diretamente na raiz do mal, fortaleceu a enferma, colocando-a no caminho do franco restabelecimento. Percebemos então que Jesus, ele age tão continuamente, tão diretamente para nosso restabelecimento, que ele mesmo nos ajuda a nos levantar. O levantando-se, o sentido de levantar da sogra de Pedro, não é só daquela que restabeleceu a saúde física, mas principalmente daquela que entrou em sintonia com o mestre, e entrando em sintonia, conseguiu elevar-se, conseguiu depurar as sombras que estavam ali, atormentando a sua existência, atormentando a sua saúde física. Servia-os é a indicação sublimada de um coração que efetivamente foi curado. A pessoa está pronta para tocar a vida, trabalhando em benefício próprio e do próximo. O sentido, então, de servir é o sentido do serviço. O sentido de que ela restabeleceu a saúde, não para ficar na ociosidade, mas para prestar ali o trabalho ao mestre. O servir ali
foi muito mais do que apenas atender aquelas visitas que estavam ali em casa. Foi no sentido de se colocar a serviço daquele que veio para iluminar o mundo. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Mateus capítulo 8, versículo 16. Os endemoniados aqui referidos eram pessoas obsidiadas. Jesus, com sua palavra, afastava espíritos obsessores. Encontramos também nesse texto do Evangelho outra alusão a benfeitores espirituais anônimos, os quais, no serviço de cooperação e de solidariedade, auxiliam os que se encontram sob o jugo de entidades perturbadoras e perturbadas. Nessa passagem agora do Evangelho de Mateus, nós vemos que pessoas estavam sob processo obsessivo, e nesse processo obsessivo, outros intercederam por eles junto a Jesus. E Jesus, então, expulsa ali os, então, demônios, que, na verdade, eram espíritos obsessores. E, mais uma vez, estamos diante de intercessores, porque são pessoas que levaram os obsediados até Jesus, trouxeram-lhe. Então, várias pessoas levaram outras pessoas que padeciam de obsessão, que estavam sob o processo obsessivo. E Jesus, então, expulsa esses demônios, esses espíritos obsessores. Primeiro ponto que precisamos ter atenção é que o processo obsessivo, ele tem o espírito obsessor, mas tem um obsediado. E não há como um obsessor atuar se não houver a abertura da porta pelo obsediado. Somos nós, com nossos comportamentos perturbados, com nossos desequilíbrios, que damos guarida, que damos possibilidade para que os processos obsessivos se manifestem. O fato de Jesus realizar esse mecanismo de expulsar os demônios, ou seja, de repelir o processo obsessivo, está diretamente ligado à grande elevação moral de Jesus, mas também está ligado à questão dos fluidos que permeavam os obsediados e os obsessores. E Jesus, com sua autoridade moral, conseguiu ali romper aquelas ligações fluídicas que prendiam, que amarravam os obsessores aos obsediados. Mas é importante lembrar que para que o processo obsessivo aconteça, como eu acabei de falar, o obsediado, pelo seu comportamento, pela sua conduta, pela sua moralidade, vai ser a porta de entrada, vai favorecer para que o espírito desencarnado, que esteja ali em uma condição inferior, ele se aproveite daquela situação e inicie um processo obsessivo. E finalizando, Jesus, ele se compadecia com o sofrimento da alma humana. E por isso, ele sempre atuava, mostrando para nós o seu evangelho de luz e nos concedendo a possibilidade de restaurar, de restabelecer aquilo que nós mesmos favorecemos o desequilíbrio. Que Jesus, ele continue nos iluminando para que a gente possa, dia após dia, compreendendo o sentido de suas ações, nós sermos, antes de tudo, esses intercessores, esses intermediários que vão levar até a ele os sofredores. E que nós, quando estivermos padecendo dos nossos sofrimentos, também contemos sempre com esse amparo do Mestre. Esse era o conteúdo que tínhamos para esse nosso módulo, esse nosso roteiro do EAD. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui seu comentário, curta, comente, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam se beneficiar desses nossos estudos. Muita paz e muita luz.